Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ter a presença aqui do microfone para facilitar melhor o áudio aí para vocês, viu? Tinha muito aluno que tava com muita dificuldade em relação a esse áudio, não estava muito bem, né? Pessoal, a gente vai dar continuidade àquela nossa última aula de funções, certo? Então, na última aula, eu deixei até para vocês para a gente trabalhar a parte de domínio de uma função. Está lá na página 168. É um caso particular de domínio de funções, onde requer muito conhecimento de inequações, de intervalos, botar no gráfico, intervalo aberto, intervalo fechado, para marcar aquela cobrinha. Então, a gente vai ter que ter esse embasamento sobre esse conteúdo para poder fazer função. Então, por enquanto, eu vou dar só uma introdução, porque até mesmo essa parte de inequações a gente vai trabalhar mais na frente, viu? E a gente vai fazer algumas atividades também nessa aula, certo? Para não encerrarmos essa parte de função. Então, se vocês pegar o material de vocês, lá na página 168, né? Vocês vão ver essa parte aqui, ó, domínio, certo? Foi onde eu pulei, ó. Só que ele bota muito simples, certo? Só que tem alguns casos particulares, nós vamos ter que trabalhar domínio. Então, o que seria esse domínio? Ó? O domínio de F é o conjunto dos elementos de A. Esses são os primeiros termos dos pares ordenados, conjunto origem das flechas. Então, por exemplo, como a gente viu lá em domínio, contradomínio e imagem. Então, se por acaso aqui, nesse caso, não é função, esses dois casos aqui, certo? Onde está a setinha. Mas se nós pegarmos um caso onde é função, nesse aqui, ó. Então, a função, o domínio, como está representado pelo diagrama, é o elemento A, B e C. O contradomínio, a imagem, a gente vai tirar do conjunto B. O contradomínio são todos os elementos de B, D e F, e a imagem somente os estão relacionados, D e E. Só que nesse caso de domínio de uma função, quando ela for explícita, a gente vai trabalhar não no diagrama, ele vai nos dar a função. E quando ele nos dá a função, é em cima dela que a gente vai tirar essa parte do domínio. E nessa daqui, ó, a função f de x menos 1 sobre x mais 1, 3x sobre raiz quadrada de x mais 4. Qual é o domínio dessa função, certo? Então, aí a gente vai aprender a tirar esse domínio. Então, vou fazer alguns casos particulares dessa parte de domínio. Então, veja bem, o domínio de uma função, ele nada mais é do que os valores de x, né, que torna a função real, que possa fazer com que a função exista. Não tem nenhuma restrição para que essa função exista. Então, são algumas restrições. Então, a gente vai ver o primeiro caso de domínio de uma função. Vamos botar aqui, ó, primeiro caso. F de x igual a 3x mais 4, por exemplo. Então, o primeiro caso é quando não tem, a função ela não tem fração, não tem radical, não tem nada, só aparece a variável. É uma função normal do primeiro grau. Pode ser uma função do segundo grau, enfim. Então, quando você tiver esse caso em que não tem fração, não tem variável denominador, não tem radical, não tem nada, o domínio da função vai ser todos os reais. Por quê? Não tem nenhum número eu coloco em x e não torne a função existente. Então, qualquer valor de x que você colocar aí, vai encontrar um valor de y. Sempre vai encontrar um valor de y, independente de qual valor. Pode ser valor negativo, número decimal, número fracionário, número de raiz, enfim, sempre vai tornar o valor de y normal. É o primeiro caso. No segundo caso, nós temos uma função, eu vou botar aqui 3x sobre 4x menos 12, por exemplo. Agora aqui, ó, no segundo caso, já temos uma fração, onde no denominador aparece a variável. Você pode observar, e nessa de cima onde apareceu a variável, não nos interessa. Recai nessa primeira aqui, ó. O que vai nos interessar é fazer a restrição para a variável no denominador. Por exemplo, imagine só, você lembra aquela propriedade que nós dizemos o seguinte, ó, se eu tiver 0 dividido por 4, é 0. Mas se eu tiver 4 dividido por 0, isso não existe na matemática. Então, uma das restrições da matemática é que o denominador de qualquer fração nunca pode ser 0. Beleza? Então, temos que ver em conta que esse denominador aqui nunca pode ser 0. Então, mentalmente, se você fizer, ó, se o x fosse 3, por exemplo, 4 vezes 3, 12. 12 menos 12 é 0. Então, não existiria um valor de y. Então, nesse caso aqui, ó, para nós lembrarmos quais são esses casos de domínio. Então, lembrando, como apareceu uma variável denominador, lembrando que todo denominador nunca pode ser 0. Então, a condição é essa, ó, tudo que está no denominador tem que ser diferente de 0. Seria isso aí. Aí você resolve normalmente.
4x diferente de 12, x diferente de 3. Eu acabei de falar para vocês. Mentalmente, se eu fosse dizer que o x era 3, ia zerar esse denominador. Então, não existiria a função. Então, qual é o domínio da função? Aí você vai botar duas representações, é por intervalo ou por extenso. Então, uma das representações nós poderíamos fazer, ó, domínio em x pertence aos reais, sempre, né? Tal e x diferente de 3. Seria uma nomenclatura. A outra nomenclatura que poderia vir em alternativas é por intervalos. Se você for fazer por intervalos, aí tem que fazer o gráfico, ó. Então, diferente de 3 é bolinha aberta no 3. Pode ser qualquer valor, menos o 3. Então, cobrinha para a direita, cobrinha para a esquerda. Então, o domínio representado por intervalo vai ser vai ser todos os reais menos o elemento 3. Então, aqui, ó, pode ser essa representação, poderia vir essa alternativa ou essa alternativa aqui, ó. Beleza? Então, você tem que ter o domínio dos dois tipos de resposta que pode aparecer. Se aparecer respostas por intervalo, provavelmente vai ser necessário você montar o gráfico sim para poder descobrir. Se é diferente, lembrando que a bolinha é aberta. Então, é todos reais menos o elemento 3. Uma observação também, gente, que nós temos é esse aqui, ó. Ó, todos os reais. Quando a gente representa todos os reais, é a mesma coisa de você representar isso aqui, ó, por intervalo, ó. Menos infinito até o mais infinito, aberto. Então, ou ele vem todos os reais, ou ele pode vir assim, ó, menos infinito até mais infinito, também é todos os reais, certo? Essa nomenclatura também, ela está sendo muito comum aparecer nas alternativas de vestibulares. Então, temos dois casos já. Primeiro, ou não tiver fração, beleza? Não tiver raiz. Segundo caso, quando tiver fração com variável denominador, tem que pegar tudo que está embaixo diferente de zero. Terceiro caso. O terceiro caso agora, quando vier uma fração. Aliás, perdão, quando vier um radical de índice par. Viu? Então, quando tiver isso, por exemplo, raiz quadrada de, vou botar aqui, 5x mais 35, por exemplo. Pronto. Então, agora nós temos um caso que temos radical. Pode ser raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz décima, raiz oitava. Se for par, você vai ter que fazer essa condição. Se for ímpar, você ignora a raiz. Só apaga a raiz e vai recair num desses outros casos aqui. Eu já explico melhor isso aí. Então, vamos aqui, ó. Então, lembrando agora aquela situação das restrições. Existe raiz quadrada de zero? Existe, é zero. Existe raiz quadrada de 3? Existe, vai dar 1,71. Enfim, não é exata. Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe. No conjunto dos números reais não existe. Então, a única restrição que nós temos para tudo que está aqui dentro da raiz é que não pode ser valores negativos. Pode ser zero para frente. Então, você vai pegar tudo que está dentro da raiz, a condição 5x mais 35. Você pega tudo que está dentro da raiz e vai colocar maior ou igual do que zero. Tudo que está dentro da raiz pode ser zero ou um valor maior ou igual do que zero. Essa é a condição do domínio quando ele aparece dentro de uma raiz de índice par. Mais um detalhe, isso da raiz vinha no numerador. Quando vem no denominador já é outra situação. Aí resolve normalmente, ó. 5x maior ou igual do que menos 35, x maior ou igual do que menos 35 dividido por 5 dá menos 7. Beleza? As nomenclaturas dos domínios que nós vamos apresentar. Primeiro modelo, né? Domínio. X pertence aos reais, tal e essa mesma nomenclatura e por extenso, x é maior ou igual do que menos 7. Pronto. Pode ter essa alternativa aí. A outra alternativa, outra modelo que pode vir a por intervalo. Aí você tem que fazer o gráficozinho, ó. Maior ou igual, bolinha aberta ou fechada? Bolinha fechada. Só é aberta se tiver sem o pauzinho, não é isso? Ó. Lembrando, com o pauzinho, fechado. Sem pauzinho, aberto. Maior, ó, menos 7. Maior é para a direita ou para a esquerda? Maior é para a direita, ó. Então tá para cá. Então, essa vai ser a nossa solução. O domínio da função fechado no menos 7 até o infinito para a direita. Então, o infinito para a direita é mais infinito que aberto. Sempre o infinito é aberto.
Então, vai ser fechado no menos 7, porque é bolinha fechada, é maior ou igual, e mais infinito, porque está para a direita. Haroldo, mas é menos 7, não tem nada a ver. Menos 7 está aqui, ó. Como está para a direita, é mais infinito. Se tivesse para a esquerda, seria menos infinito. Então, a outra nomenclatura seria essa daqui, ó. A outra representação. Ou vai estar essa, ou vai estar essa. Nunca vai vir as duas. Se vir as duas, a possibilidade da questão ser nula é quase 100%, porque tem duas alternativas corretas. Beleza? Então, não pode. Agora, vamos para o quarto caso. Quarto caso e último. O quarto caso vai envolver essas duas situações. Vai envolver o segundo caso com o terceiro. Então, a função f de x igual a 5x menos 7 dividido por raiz por quadrado, enfim, vamos botar aqui, menos 3x menos 21. Botar para dar um valor de fracionário. 25. Pronto, tá aí. Beleza? Só para vocês entenderem mais ou menos o modelo. Deixa eu apagar melhor aqui para ficar mais nítida. 25. Então, agora, nesse quarto caso, vocês observem que eu tenho fração. Além da fração, eu vou ter o quê? Radical. Só que o radical está no denominador. Então, a gente vai ter duas restrições. Uma vai ser essa aqui, não pode ser zero no denominador. E a outra vai ser essa aqui, ó. E tem que ser um número maior do que zero. Não pode ser valor negativo dentro do radical. Ou seja, aqui, se eu pegar esse de baixo e colocar ele menos 3x mais 25, se ele for um número zero, ele não vai tornar a função verdadeira. Porque está no denominador, então já não pode ser zero. Então, a única restrição é essa, não pode ser zero. Então, quando vier só assim, ó, todos reais, quando vier fração sem radical, pega tudo e tá, bota diferente de zero, você resolve, pode ser do primeiro, do segundo grau. Quando vier o radical no numerador, você bota maior ou igual do que zero. E quando vier o radical no denominador, você vai botar simplesmente tudo que está dentro só maior do que zero. Não tem mais o maior ou igual do que zero. Ele não pode ser zero porque está no denominador. E resolve normalmente. Menos 3x, passa o 25 para o outro lado. Maior do que 25. Como a minha variável está negativa, nós lembramos que temos que fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Troca todo mundo de sinal. Está menos, fica mais. Está maior, fica menor. Muito cuidado com o sinal da desigualdade. Tem que inverter também. E está mais, fica menos. Então, x é menor do que menos 25 sobre 3. Então, está aí, ó. Então, o domínio, vamos dar o domínio. X pertence aos reais, tal que x menor do que menos 25 sobre 3. Está aí uma nomenclatura. A outra nomenclatura, temos que fazer o gráfico, né? Olha, ó, não tem um pauzinho, então bolinha aberta. Ó, sem pauzinho, aberto. Menos 25 sobre 3. Se é menor, menor é para trás. Então, cobrinha para trás. Ó. Pronto, aí vamos dar o domínio. Domínio está vindo lá da esquerda até o menos 25 sobre 3. Então, está vindo no aberto do menos infinito, porque está vindo da esquerda, até o menos 25 sobre 3, também aberto. Então, está aí. Ó. Então, tá os casos de domínio de uma função. Então, são 4 casos. Quando não vier fração, não vier nada. Então, já sabemos que nós vamos ter apenas todos os reais como domínio. O segundo caso, quando aparecer variável no denominador, pega tudo que está no denominador, diferente de zero. Quando aparecer variável dentro do radical de índice par, aí você pega tudo que está dentro do radical, maior ou igual do que zero. E se vier dentro do radical de índice par no denominador, você bota somente maior do que zero. Aí eu falei para vocês, aquele caso, e se aparecer, por exemplo, o índice ímpar, por exemplo, f de x igual a raiz ímpar de 3x menos 18. Beleza? Ó, tá aí. Então, quando aparecer o índice ímpar, você desconsidera a raiz. Faz de conta, ela não existe. Então, o que eu faço? Então, eu vou tirar essa raiz aqui, ó. Vou desconsiderar, certo? Ó, você tira. Então, f de x vai dar quanto? 3x menos 18. Agora você vai ver em qual desses casos ele caiu, desses 4 casos. No primeiro, ó, não tem fração. Então, todos
os reais e vai ser meu domínio. A mesma coisa, se aparecer denominador, você tirava a raiz, enfim, tira a raiz. Se o índice for ímpar, você apaga a raiz, tira, refaz a função e vê qual dos casos ela vai recair. Esse seria o domínio de uma função, beleza? Tem uns casos particulares, nós temos aí mais de uma vez. Por exemplo, se você observar, bem, ele me deu essa situação aqui, nesse exemplo, né, ele me deu dois fatores. Você vai fazer cada um separadamente. Normalmente, depois você vai fazer a interseção dos gráficos. Beleza? Então, vou ver aqui rapidinho. Vou fazer assim para vocês verem. Tem até as alternativas. E as alternativas estão por extenso. E é a primeira solução que nós estamos dando, e não por intervalo. Eu vou fazer essa função aqui para vocês. Vocês veem mais ou menos o caso, aparece mais de um fator. Então, essa aqui, a mesma que está no atrás de vocês, está resolvido, viu? Então, determine o domínio dessa função. Quando aparecer vários fatores, tem um separado por uma soma, por uma subtração, você vai pegar cada uma e resolver separadamente, como aqueles casos que nós vimos. Essa primeira aqui tem fração. A parte de cima não interessa, porque todo mundo que estiver em cima satisfaz a condição. Você vai pegar apenas a parte de baixo. Qual é a condição? X mais 1 tem que ser diferente de 0. O x é diferente, passa 1 para lá, de menos 1. Aí, nesse caso, todos esses você vai ter que fazer o gráficozinho. Então, fazendo o gráfico aqui, diferente, bolinha aberta no menos 1. Então, marco para a direita e marco para a esquerda. Deixa ele guardadinho aí. Vamos para o segundo fator. Em cima também não tem nenhuma restrição. Em cima é só caso se viesse raízes de índice par. Como é 3x, qualquer valor, então ignora. É só a parte de baixo. Vai naquele quarto caso lá. Tudo que está dentro da raiz tem que ser somente maior do que 0. Não pode ser maior ou igual, porque está no denominador. E resolve. X é maior do que menos 4. Faz o gráficozinho. Se é somente maior, bolinha também aberta no menos 4. Maior está para onde? Para a direita. Agora, só tem esses dois casos. Então, desses dois, você vai fazer a interseção dos gráficos. Então, faz uma, 2. O terceiro é a nossa solução. Pegando, botando logo aleatoriamente, vocês olham, mas vamos botar o maior valor para a direita. O maior valor seria menos 1. Ele é maior do que menos 4. Então, bora botar menos 1 aqui. Transcrevendo o gráfico. Está marcado para trás. Está marcado para frente. Depois, bora botar o menos 4. Menos 4 aqui na esquerda. Está marcado somente para a direita. Aí você desce todos os valores. Desce o menos 1 e desce o menos 4. Estão aqui, menos 4 aberto, menos 1 aberto. A interseção, vocês estão lembrados, e tem em todos. Tem nesse e tem nesse, então ela desce. Tem nessa coluna, tem nessa coluna. Quando eu separei por pontilhados, formando colunas. Tem nesse intervalo, tem nesse intervalo, então ela vem também, E tem nesse, mas não tem nesse, então não desce. Então a solução seria qual? O domínio seria igual, X pertence aos reais, tal e X, tudo que está à direita de menos 4, só não entra o menos 1. Então, como é que eu poderia botar aqui, Vou botar aqui, X para lá é maior do que menos 4. X maior do que menos 4 e X diferente de menos 1. E vai entrar todo mundo que seja maior do que menos 4, com exceção de quem? Do menos 1. É só você ver qual era a opção que teria. X maior do que menos 4 e X diferente de quem? De menos 1. Então, qual seria a alternativa? Nós teríamos isso aí, X maior do que menos 4, X diferente de menos 1. A letra D de dado.
certo? Ó, simples, beleza? Então, essa parte do domínio ficou faltando, vou me passar para vocês ontem, viu, gente? A questão de paridade, nós vimos alguns exemplos, né? No desenvolvendo habilidade, a gente vai fazer alguns exemplos que vocês tentaram fazer, lembrando que a primeira questão, a quarta questão do desenvolvendo habilidade, são questões lá de função do primeiro grau, você pode fazer montando a função normalmente, viu? Então, deixa eu colocar aqui, nós fizemos praticando, né? A internet está meio ruim. Eita, agora eu tô com a mão ocupada demais. Eu segurando o microfone, pincel. Agora lascou tudo. Ó. Só um momento bem, ó. Nessa questão bem, ó, do desenvolvido, ó. Você vai pegar tudo que está dentro do radical aqui, ó, bota maior ou igual do que zero. Tudo que está dentro. Aí você vai ter uma inequação do tipo quociente. Aí você vai fazer a de cima, vai fazer a de baixo, depois fazer os traços das duas e fazer a união. Porque aqui vai dar uma inequação do tipo quociente. Então vai ficar 1 mais x, x menos a tudo maior ou igual do que zero. Resolve normalmente pelo jogo de sinal, beleza? Depois a gente vai ver todo tipo de inequações, produto quociente, é melhor vocês trabalhar essa parte de domínio das funções. Essa é uma questão de gráfico, ó, muito fácil, né? Para você representar o lucro em função do tempo, é só ver. Então, primeiro ele começou em menos 1000, não foi isso? Ó. Então, sempre o termo dependente é o valor onde ele horta o gráfico no eixo Y. Já poderia eliminar a alternativa, letra A, letra B, letra C, ele não passa na origem, e letra E. De cara seria a letra D, ó. Ele começa no menos 1000, é uma função do primeiro grau. Para você encontrar, seria f de x igual a x mais b. Para você encontrar o coeficiente A, você joga no ponto, ó. Quando o y for 3000, o x é 20. Aí você encontra a Juliana ali dando um alô. Aí você encontra o valor do coeficiente A. Quando o x for 20, o y é 3000 e o valor do b é menos 1000. Você vai encontrar o valor do A e vai dar 200. E monta a função. Isso aí é bem simples, né? Olha essa questão aí. Por que pareça, gente, a gente vai ter uma disciplina aí só de gráficos e tabelas. Então, essas questões do Enem já envolvem muito essa situação de gráficos. Vamos só analisar essa questão 2 aí, para vocês verem, viu? Depois a gente vai fazer a questão 5. Mas tem muitas questões aqui que envolvem gráficos e tabela. Então, por exemplo, essa segunda questão, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso é ruim que não dá para destacar esse material aqui, certo? Ó. Mas vamos lá. Atualmente existem diversos locadores de veículos permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e E, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida conforme o gráfico. Então, a primeira coisa a analisar no gráfico é os eixos do plano cartesiano. Ó. O eixo vertical, isso aqui são o valor diário, e o horizontal é a distância percorrida, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, quando ele percorre 20 quilômetros, as locadoras P e coincide aqui, ó, vão gastar R$80. Quando eles percorrem 80 quilômetros, essa locadora que é contínua, essa reta aqui, ó, a P, ela vai gastar aí uns 116, 117 aproximadamente reais. Já E já gasta R$120 e assim sucessivamente. O valor pago na locadora E é menor ou igual àquele pago na locadora P para as distâncias em quilômetros percorridos em quais intervalos, onde é que a locadora E vai ser menor do que P. Tá bem? Ó, a locadora E é esse gráfico que está fazendo essa concavidade. E a locadora P é esse aqui reto. Então, nesses valores aqui, ó, de R$40 até R$80, a locadora E está sendo menor do que a locadora P. Tá vendo? Ó, nesse intervalo aqui. Ou seja, nos intervalos em que a locadora E vai ser menos do que a locadora P, vai ser quase intervalo de quilômetro. De 0 a 20, né? Ó, já está sendo menor. E outra, bem aqui também, ó, nesse intervalo onde ela está sendo menor, está sendo menos pago do que a locadora P. E vai ser do intervalo de 100 até 160. Então, nós temos de 0 a 20, de 100 a 160, letra D. Só analisar, gente. Não tem o que fazer, certo? Bem fácil o entendimento. A mesma outra, essa terceira.
Só analisar essa terceira aqui, para a gente passar para essa quinta. Eu acho que muita gente teve dúvida nessa quinta questão. Alguns brasileiros têm o hábito de trocar de carro cada ano, com 1 ou 2 anos, mas essa prática nem sempre é um bom negócio, pois o veículo desvaloriza com o uso. Esse fator é chamado de depreciação, sendo maior nos primeiros anos de uso. Uma pessoa realiza uma pesquisa sobre o valor do mercado dos dois veículos X e Y que possui, ou o resultado obtido em um mesmo gráfico, pois os veículos foram comprados juntos. Uma mesma pessoa comprou dois veículos ao mesmo tempo. Após a pesquisa, ele decidiu vender os veículos no momento em que completaram 4 anos de uso. Completaram 4 anos de uso. Então, no eixo horizontal, nós temos o tempo de uso, no eixo vertical, nós temos o valor do veículo. Então, por exemplo, esse veículo Y, ele foi comprado no valor de 55 mil, certo? Quando se passaram 10 anos, o valor dele já estava abaixo de 20 mil. O veículo X foi comprado por 30 mil. Quando estava, por exemplo, 14 anos após o uso, ele já estava no valor de quanto? De 15 mil. Então, ele perdeu 15 mil aí durante 15 anos. E assim sucessivamente. Mas ele quer saber durante os 4 primeiros anos. Ele quer saber só até aí, só até esses 4 primeiros anos. E vai ser 2 anos, mais 2, 4. 4 anos. Então, vai ser nessa reta que nós vamos procurar a depreciação dele. Considerando somente os valores de compra e de venda dos veículos, só o da compra e da venda, por essa pessoa, qual a perda em reais ela terá. Então, qual é a perda que ela vai ter nos dois automóveis. Então, vamos ver em 4 anos. O automóvel X, ele comprou por 55 mil. Em 4 anos, ele vendeu ele por quantos mil? 35 mil. Ou seja, de 55 mil para 35 mil, ele perdeu 20 mil reais. Então, só do automóvel X, ele perdeu 20 mil reais. O automóvel Y, aliás, perdão, gente, estou fazendo é o Y, né? É esse aqui, ó. O Y ele comprou por 55 mil, certo? E ele vendeu por 35 mil. Então ele perdeu 20 mil reais. O automóvel X, esse outro gráfico aqui, ele comprou por 30 mil e após 4 anos, é bem aqui, 4 anos, ele vendeu por 25 mil. Então, de 30 para 25 mil, ele perdeu 5 mil. Então, do Y ele perdeu 20 mil e do X ele perdeu 5 mil. Então, total de quantos mil ele perdeu? 25 mil foi o que ele perdeu na venda desses dois automóveis aí. Beleza? Eu queria que vocês pararam o vídeo aí, dessa paradinha no vídeo e tentassem fazer essa interquestão. Beleza? Então, vamos analisar essa interquestão aí para a gente poder fazer, certo? Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rua e anúncios na rádio local. Considerando-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto se alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo, o custo de cada anúncio na rádio era de R$ 120 e a estimativa é de que seja ouvido 1.500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos custam 180 cada 1.000 unidades. Então, considerando-se que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em reais gastos em anúncio na rádio e com panfletos, respectivamente, por pessoa. Então, X e Y é por pessoa. X vai ser considerado gasto nos anúncios, né? E o Y
Aliás, X vai ser na rádio e Y vai ser os panfletos por pessoa. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dada pela expressão. Então, vamos analisar essa questão aí e corrigir com vocês agora. Vamos lá, gente. Então, como ele disse aí, ó, nós vamos ter dois componentes aí. A gente vai ter a rádio e vamos ter os panfletos, não é isso? Lá embaixo, vocês podem estar aí, nós vamos ter aí, ó. Vão ser, pela rádio, a gente vai ter vai ter um gasto de R$ 120 e a estimativa é de alcançar 1.500 pessoas. Nos panfletos, a gente vai ter um gasto de R$ 180 e vai alcançar 1.000 unidades. Ele quer saber qual é a relação envolvendo uma pessoa em cada um desses aí que vai ser analisada, certo? Ó, então vamos ver aqui, ó. Então na rádio, nós vamos ter quanto aí na rádio? Na rádio, como ele me falou, a gente vai ter R$ 120. Então vamos botar aqui. Então a rádio a gente vai ter R$ 120, não é isso? Para alcançar quantas? 1.500 pessoas. E o gasto que ele me disse na rádio e no panfleto vão ser respectivamente X e Y. Então, X, né, reais vai ser alcançada por uma pessoa na rádio. Vou chamar de R. Beleza? Ó, fazendo cruzada aqui, né, a gente vai ter quem? Ó, vai ter 120 R igual a 1.500 X. Então, meu R vai dar 1.500 X dividido por 120. Cortando os zeros, o rádio vai dar. Vamos simplificar aí por 3. Simplificando por 3, será que dá por 6 também? Vamos logo por 6, né? Simplificando por 6. 150 por 6 vai dar 2 vezes 12, vai dar 25. 25x sobre 2. Você vê 5, 30, C2, 3, 5. Beleza. Vamos para o panfleto agora. Os panfletos, ele me disse que teve um gasto de quanto aí? Deixa eu ver. Os panfletos foram de R$1.180 a cada 1.000 unidades. Vamos aqui. R$180 a cada 1.000 unidades. Vamos chamar de pessoas também que foram atingidas. Então, o valor do panfleto é Y e vai ser atingido pelo P, também fazendo usado. P vai dar 1.000 Y dividido por 180. P vai dar, vamos cortar aqui simplificando por 2, vai dar 50Y sobre 9. Não é isso? Ó? Beleza. Agora, o que ele quer saber mesmo lá no final? No final, ele pede o seguinte, ó. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dada pela expressão. Ele quer saber qual é a expressão que representa o número de pessoas dada pela campanha. Então, no caso aqui, você vai ter aqui, ó, o número de pessoas, você vai ter o número de panfleto, é 25x sobre 2, mais 50y dividido por 9. Vai ser o número de pessoas alcançadas por essa campanha. Ah, Haroldo, não tem essa alternativa. Tem o 50y sobre 9, mas não tem o 25x sobre 2. Mas você pode observar que, se bem que eu tivesse simplificado aqui por 2, certo? Ó, eu vou ter quanto aqui? Vamos botar por 3. Ele simplificou, fez apenas uma simplificação. Por 2, né? Não dá. Por 3, e vai dar 50x dividido por 4, não é isso? Ó? E seria esse valor que estaria aqui também, ó. Seria quanto? 50x dividido por 4. Então, a alternativa tem 50x sobre 4 mais 50y sobre 9. Então, 50x sobre 4 mais 50y sobre 9 vai dar a letra A.
Então, seria mais ou menos essa questão, como vocês poderiam fazer. Essas outras questões, vocês podem tentar fazer, por exemplo, a quarta questão, a oitava, a nona, do desenvolvendo habilidade, que são questões de gráficos, de tabela, certo? Da complementar, eu queria também que vocês tentassem fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta questão. Tente fazer essas questões aí. Qualquer dúvida, depois vocês podem entrar em contato comigo. Muitas questões boas. E o tempo nos dá mais para a gente fazer, por exemplo, essa quarta, que seria lá de funções, ou envolvendo relações também, envolve domínio, imagem. Seria muito bom também essa quarta questão do complementar. Queria que vocês tentassem fazer a quarta questão do complementar, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem entrar no meu PV. Certo, gente? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.